nosso corpo fosse uma máquina, o alimento seria o quê? O combustível. Ele é imprescindível para fornecer energia para as nossas atividades do dia a dia. E quem está vindo, por exemplo, de Romaria ao nosso Santuário Nacional para celebrar o Dia da Padroeira do Brasil, gasta muita energia e precisa repor para não passar mal. A nutricionista Gabriela Sila vai explicar para a gente quais são as melhores opções de alimentos energéticos, até para o nosso dia a dia, não é, Gabi? Seja bem-vinda, boa tarde. Prazer é meu estar aqui. Prazer sempre ter você aqui com a gente, viu? Obrigada. Vamos explicar, né? Vamos. Quando a gente fala de energia, Gabi, a alimentação tem muito a ver? Por exemplo, se a gente come errado, assim, a gente fica mais para baixo, mais preguiçoso, fica? Com certeza. Vamos pensar que, de verdade, tudo que a gente metaboliza no nosso corpo, a gente fornece questão de energia. Então, sendo ela fonte de carboidrato, sendo ela fontes de proteína, mas, sem brincadeira, a principal fonte do nosso corpo primária é carboidrato. Carboidrato. Que é a primeira coisa que o pessoal tira. Vai falar, eu vou tirar porque vou ficar pesada. Mais rápido, né? Acaba achando que é isso. Mas aí você vê, muitas pessoas que eventualmente estão de mau humor, não conseguiram comer bem de manhã, ou ficaram muito tempo em jejum, ou estão naquelas dietas que são um pouco mais restritivas. Tem essa questão um pouco mais visível. Então, como você falou, poxa, quando a gente não come direito, dá sinais? Sem sombra de dúvida. É a primeira coisa. Eu vou te contar uma coisa íntima, até. Teve uma época que eu estava tentando fazer uma dieta, brigando com balança sempre, né? Daí a gente fala assim, quer saber? Vou tirar. Vou tirar tudo. Vou tirar tudo. Aí, quando eu chegava na produção, às vezes, né? Porque eu gravava muito, quando eu chegava na produção, eu chegava toda alegre. E falante, babá, eles falam assim, comeu carboidrato. Todo mundo fala isso pra mim. Eu falava, comi. Então, porque a gente fica feliz, realmente você sente diferente, com certeza, né? A primeira fonte de energia do nosso corpo é o carboidrato. É o que a gente utiliza para tudo, para pensar, para executar as funções, para caminhar, principalmente essas longas distâncias. Então, se a gente realmente tiver que pensar para auxiliar não só na questão de trabalho, mas também nessas caminhadas, nessas longas jornadas, a gente não pode tirar de maneira nenhuma. E aí a gente tem fontes de pão, a gente tem fontes de raízes, a gente tem fonte de macarrão, né? O famoso açaizinho, que também o pessoal acha que é condenado, né? Que não pode, porque tem açúcar. Tem açúcar, não vamos negar, isso é realmente uma realidade. Mas é um açúcar que você vai utilizar como uma fonte de energia, né? Não adianta você tomar o açaí e ficar sentado. De fato, o excesso de caloria daquele alimento a gente vai estocar. E aí pode ser que você realmente engorde. Mas você fazer essa combinação maravilhosa de grãos, de macarrão, de raízes, próprio açaí, pãozinho, para ir fazer as longas caminhadas, pré-treino, até a romaria, super válido. Vai dar certo. Com certeza. Agora, o açaí não pode ter aquele xarope, né? Xarope, não pode ter o leite condensado. O leite em pó. Aí não, né, Gabi? Não é recomendado, né? Mas se você vai fazer aquela longa jornada, por que não, né? Por que não? Você vai utilizar como substrato. O problema é isso, a gente tá lá sentado no sofá, eu vou fazer aquela bomba. Aí acaba não utilizando, aí nesse momento é desnecessário. Não é que não pode, eu acho que nessa vida tudo pode, né? Com moderação, sem, né, a questão de abusar, eu acho que pode. Mas não é o necessário, não é o ideal. Então existem alimentos que tiram a nossa energia, que deixam a gente cansado, parece que você nem dormiu à noite, parece que você não está rendendo o dia todo. Sim, são alimentos que são mais pesados para o momento que a gente está vivenciando, né? Então, se for pensar em o que isso pode acontecer com frituras, por exemplo, né? Se for pensar de fritura, a fritura ela tem uma lenta digestão. Quando a gente come, a gente fica um pouco mais pesado. Imagina você comer isso e deitar, em que seu corpo ele precisa ali ficar batalhando, né? Ou grandes quantidades de comida também, porque você pode até colocar carboidrato, fontes proteicas que minimizam o dano celular. Então, por que é tão importante a gente colocar isso antes das grandes caminhadas? Porque a gente minimiza a oxidação do nosso músculo. Então, é como se a gente estivesse colocando ali, ele ia ficar doente, mas a gente está colocando um remedinho. Então, a gente minimiza a ação daquelas dores musculares intensas pós grandes exercícios, né? Então, colocar fontes de proteína, mas não só fontes de proteína, porque todo mundo acaba pensando que no pós a gente tem que colocar proteína, suplementação junto com o carboidrato. Então, extremamente importante combinar os dois. Então, se a gente vai sair para uma longa caminhada ou para um dia desgastante, a gente poderia começar como, por exemplo? Se fosse, por exemplo, um café da manhã, a junção de pães de base integral são os mais recomendados porque a gente não tem o pico glicêmico, né? Vamos pensar, toda vez que a gente come uma farinha branca, que também não é condenada, mas não é o ideal, a gente tem um pico glicêmico. Então, a gente come, passa 10 minutinhos, você
quer ir lá comer de novo. Então, ela não causa saciedade durante um grande período de tempo. Já os grãos integrais, eles causam isso. Então, a pessoa fica saciada durante mais tempo. Então, não ocorre, sabe, depois do almoço, quando a gente come uma coisa muito pesada que você fica meio sonolento? É isso que acontece. Então, a gente tem um pico e depois a queda. E aí, nessa queda, dá essa preguicinha. Então, imagina, para quem vai ter um dia super desgastante, a gente não pode correr o risco de ter essas quedas. Então, colocar grãos integrais são muito importantes, fontes de proteína, porque também minimizam, né, a chance desse pico glicêmico. Vale como exemplo quando a gente vai, por exemplo, nos rodízios de japonês ou nos rodízios de carne que a gente come, a gente fica, nossa, super saciado. Então, a proteína, ela identifica essa digestão, a pessoa fica saciada durante mais tempo. Então, combinar um pãozinho com um ovo ou com queijo, para eventualmente uma pessoa que ela é vegetariana. Durante o dia, fazer o uso de macarrão com uma proteína, ou uma batatinha assada, cozida com uma fonte de proteína também. No meio da tarde, um açaí, por exemplo, né? Então, a gente consegue ter uma grande e larga ingestão durante o dia de maneira fácil também. Gostei. Aí eu tô olhando aqui, essas coisas que você trouxe pra gente à tarde ali, é durante uma caminhada que a gente pode levar? Isso, vamos pensar, por exemplo, os romeiros que já estão na estrada nesse momento, né? Eles não têm como ficar parando toda hora, né? E não dá pra ele, vou levar um frango. Como que ele vai fazer o frango, por exemplo, né? Então, nesse caso, aí é o oposto do que a gente tá falando no antes. A gente tem que pensar em alimentos que dão energia naquela hora, em que eles não fiquem caídos naquele momento. Aí é o oposto do que a gente falou. Então, a gente tem que ter energia para agora. Ah, tá. Então, a gente vai ter que ter esse pico, né? E aí ele vai ter que ir sustentando isso durante um tempo. Então, a gente está pensando aqui em coisas que são muito fingers, né? Então, coisas que eles consigam comer com a mão. Porque imagina, lindo se conseguisse parar toda hora para comer grandes refeições. Impossível, não dá. Né? A gente sabe que é corrido, fica ali durante um grande período de tempo. Então, pensar coisas que forneçam energia constantemente. A gente deu a opção da balinha de coco, que é uma boa, pé de moleque, né, barrinha de cereal, poderia ser a própria paçoca que a gente colocou assim. Então, se a pessoa não quer ir mastigando, porque eventualmente fica muito seco, pode dar uma esfreladinha, né, e colocando aos pouquinhos, e junto com água, e fazendo dessas formas, né. Polvilho também, porque é super prático. Né? Então, são coisas bem fingers mesmo, que consiga levar no bolso, ou numa pochete, ou na mochila. E aí, nas grandes pausas, realmente fazer o restabelecimento com esses grandes aqui. Mas durante, né, fornecer energia de uma forma contínua com os que são mais práticos e que, nesse momento, são super saudáveis. Nesse momento, a gente pode usar e abusar deles, por exemplo? Pode e deve, porque eles realmente vão fornecer essa energia constante durante essas grandes caminhadas, né? Então, pensar nessas grandes jornadas, coisas que não estraguem. Por isso que a gente está pensando também, né? Poxa, lindo se conseguisse levar comida, não vai conseguir. Então, isso a gente consegue levar numa boa, não estraga, aguentar altas temperaturas, né? Os grandes trajetos, então são bem práticos aí. E aí você falou bastante da água. A gente tem aqueles isotônicos. Isso. Eles são bons? São ótimos, são ótimos. Eles têm uma reposição de sódio muito interessante, né? E não só o sódio, eles têm eletrólitos, eles têm zinco, eles têm magnésio, que aí promove aquela, como se fosse uma recuperação melhor, e também não dão a questão da cãibra, né? Isso que é o mais importante. A gente fica muito focado em água, maravilhosa, a gente realmente precisa, mas é muito importante também a questão da reposição desses eletrólitos, né? Vou contar um segredo aqui para quem está ouvindo a gente. Quem não tem acesso a eletrólitos nesse momento, faça o uso de refrigerante. Ah, é? Neste momento. É segredo pra gente. Segredo nesse momento. Né, levar esse conselho com moderação, né? Mas nessas jornadas, vamos pensar que o refrigerante ele também tem sódio, ele também tem potássio, ele também tem magnésio e ele tem o açúcar. Então ele fornece a energia que a gente precisa naquele momento. Olha que interessante isso. Porque eventualmente, até pelo custo-benefício, o que isotônico, é mais caro. Ele acaba saindo um pouco fora do bolso, mas em algum lugarzinho a gente vai achar um refrigerante. E aí é realmente a questão de não usar o zero. Usa-o com açúcar mesmo. Isso que eu ia perguntar, não usa o zero. Não usa o zero, porque o zero ele não vai ter o açúcar, que naquele momento a gente também precisa. E lembrando que o isotônico a gente também tem o açúcar. Então, né? Então, é a mesma coisa, com moderação para o pessoal que está em casa com refrigerante, para quem também está assistindo TV, vou pegar um isotônico. Também tem que ter a questão da moderação, porque tem açúcar da mesma forma.
utiliza se você vai gastar essa energia. É isso, né? A gente está pensando em trajetos longos, caminhadas longas, então é bem interessante que tenha essa questão de moderação, senão de fato qualquer excesso de energia vai acabar acontecendo um excesso e dessa forma a gente acaba fugindo do controle, Do controle. O refrigerante, qualquer um deles? Qualquer um deles. A base de cola é mais interessante, né? Porque tem uma questão de sódio um pouco maior. Então, se a gente for pensar, mas sódio não é pior? Sim, mas naquele momento, para reposição, ele pra gente é mais interessante. Então, a base de cola pra gente é mais interessante. Gostei. Não é? O diretor ficou feliz aqui no meu ponto. Mas, ó, tem que falar pro diretor que ele tem que fazer as caminhadas para fazer isso, né? Ele faz, o diretor faz as caminhadas, então, tá bom, o diretor então, faz. Tá bom. Então, aí pode, né? Imagina, a Nutri falou que pode, né? Você viu, gente? Ó, rebobina aí, rebobina. Né? Muito bom, Gabi. E a água de coco? Perfeito. Também pode? Maravilhoso igual. Também um repositor muito natural, tem mais sódio também que os isotônicos e maior chance de potássio. A gente pensar em questão de cãibra é muito relacionado ao potássio. Ou é excesso ou é falta. Para quem está na jornada longa, aí vai ser obviamente a falta. Então fazer essa reposição é muito interessante. Uma dica para quem não sabe se vai precisar ou não, que depende muito da intensidade do exercício. Sabe quando você está lá correndo, domingo de manhã? Você acaba bem suado, você passa a mão na pele assim, você sente os granulozinhos de sal. Então faça esse teste. Sentiu, tem que fazer a reposição, tá? Porque a chance de eventualmente ter uma insolação, ter uma queda de pressão, ou até mesmo uma fadiga muscular muito mais intensa, é muito mais fácil. Então, quando você já antecipa, né, a questão de estar muito mais baixo, fica mais fácil para você controlar. Gostei da sua dica, porque realmente a gente sente que você está desidratado, vamos supor. É isso. E eventualmente, se a pessoa está com uma roupa mais escura, você até vê a manchinha assim, branca. Isso é sódio. Então, isso é sal, a gente perdeu sal no suor. Então, tem que fazer essa reposição, é importantíssimo. Gostei. A banana funciona também? Perfeito também. Maravilhoso. A gente sempre pensa na banana como fonte de potássio, né? Maravilhoso. Lindo, a gente até pensou, vamos colocar aqui, mas também, poxa, banana no bolso. Vai lá, amassa, você já perde. Fala, ai, não consigo. Então, essas opções aqui, junto com água de coco, caldo de cana, são ótimos também. Às vezes também. a gente pega na estrada, né? As pessoas que estão caminhando sempre tem. Pode também. Pode também. Super viável. Aí é uma opção que vai. Gabi, seja bem-vinda sempre. Eu gosto muito quando você vem, viu? Bom. Eu adoro as suas explicações. Por favor. Combinado. Você de casa, aproveita, segue a Gabi, @Nutricila com 2 L's. E o site é nutricila.com.br. Beijo pra você. Obrigada. Você. Adorei. Ai, é gostoso conversar com ela, né? Eu gosto. Eu também acho, diretor. Eu gosto das dicas dela, né? São visíveis. Aí você fala, entendi. Vamos, a gente vai lá visitar ela em São Paulo. É São Paulo, né? Vamos.